aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês uma possível nova série aqui no canal chamada E se What If? Pra discutirmos a fundo o que uma simples mudança na história impactaria na série, o que aconteceria e deixaria de acontecer por causa dessa mudança. E no final a gente vai ver se isso seria melhor ou pior para o roteiro. Começando com e se Chloe Bourgeois realmente tivesse a sua redenção? O que mudaria na história de Miraculous? Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa seu like se apoiou a ideia. A redenção da Chloe é um ótimo tema pra gente começar essa discussão e esse quadro, porque ela é uma personagem que tem muitos fãs, é muito destacada na série, principalmente pelas suas maldades constantes da primeira e da segunda temporada, é muito explorada e ela quase teve o que a gente vai discutir agora. O mini arco da Batalha das Rainhas, que corresponde à aromatização da Rainha da Moda, da Rainha Vespa, do Ditador e no Dia dos Heróis, mostrou a versão heróica da Chloe, nesse último mostrando o quão ela realmente é habilidosa com isso. Um spoiler que tivemos ao ver as suas habilidades físicas sem Miraculous no episódio A Cantora, mas também apresentou a mãe da Chloe, seu desespero por tentar impressioná-la ou suprir alguma expectativa dela, e por isso a Queen Bee surge publicamente, bem como no Ditador ela tem um momento de fraqueza da sua personagem, realmente triste por ter magoado seu pai e admitir que o que perturba ela na escola não é apenas a Marinette do Pen-Chen. Nem liga pra ela, mas sabe que ninguém gosta dela, que não tem amigos e que é inútil. E quando a batalha acaba, até decide fazer coisas sem precisar do Jean não sei o que. Tudo bem que essa parte dos 100 amigos é meio mentira, porque ela com certeza tinha a Sabrina. Enfim, esse foi o começo perfeito para uma redenção da Chloe se eles realmente quisessem. Eu tenho a minha opinião própria de que alguns personagens não devem ter redenção e tal, eu já falei isso com vocês algumas vezes, mas a Chloe realmente podia pra caramba, só que na temporada seguinte tudo isso retrocedeu. Em Animestre, ela já tá fazendo ruindade junto com a Marinette, querendo a todo custo voltar a ser a Queen Bee mesmo sem identidade secreta, sendo completamente soberba com a heroína que foi, fazendo bullying com todos como sempre, e por fim, se aliando ao Rockmoth por odiar a Ladybug por não chamá-la mais e desistir da história de Queen Bee. Na quarta e quinta temporada eu não preciso nem mencionar, né? Vocês já sabem. E a explicação dos produtores pro falso arco de redenção é que a Chloe não queria ser uma heroína, queria que as pessoas amassem ela como heroína, não porque queria fazer o bem. E bem, eu acho que isso é mentira. Chloe iria ter sim uma redenção, só que eles acabaram mudando de ideia ao ver os episódios da terceira, quarta e quinta temporada para manter ela como vilã nesses episódios, porque quase sempre a aclimatização da Chloe ou é importante ou tá ligada a alguma coisa importante. Por isso, largaram mão da personagem não má dela. Mas agora sim, e se Chloe Bourgeois tivesse se redimido? Como seria Miraculous com esse acontecimento tão grande? Razões para isso precisar acontecer tem bastante, não precisa nem discutir. E quanto à oportunidade, teria? Sim, a resposta é sim. Não só teria, como teve oportunidade. O falso arco de redenção dela. O começo desse arco é simplesmente perfeito, podendo começar até em Zombizu, quando todos falam que odeiam a Chloe, sabe-se lá por quê, mesmo assim todos se sacrificam por ela, até fazendo um sacrifício por si mesma no final. Mas a Batalha das Rainhas é perfeito para dar uma leve justificada na razão da Chloe ser má assim, Audrey Bourgeois, sua mãe que nunca deu atenção, é extremamente cruel e sem paciência, e a maneira da Chloe de tentar conquistar o amor da mãe seria tentando ser igual a ela por achar que aquilo é o certo. Tínhamos um motivo que humanizava um pouco a Chloe, um histórico de maldade sem motivo, e no fim desse arco, se mostrando como Queen Bee e sendo derrotada como Rainha Vespa, Chloe se encontrou na lama mais uma vez e é ridicularizada por sua mãe em rede nacional, apenas com os heróis tentando entendê-la. Já seria o suficiente para Chloe repensar sua admiração pela sua mãe, sem ter a necessidade daquele final forçado da Audrey ficar em Paris, porque as duas são super iguais no quesito de maldade e futilidade. Já o Ditador, ela poderia desmoronar da mesma forma para Ladybug, só que levarem um pouco daquilo a sério, né? Chloe realmente se acha sem amigos, que ninguém a ama e que ela é uma inútil, coisa que é novidade pra gente, porque pareceu sempre que Chloe mentia bem demais pra si mesma e acreditava que todos a amavam, mas não, ela sabe que é odiada e ainda por cima odiada com razão. Tendo o perdão da Ladybug nesse momento e após derrotar seu pai, Chloe podia realmente começar a tentar mudar, como não xingando as pessoas e tratando Sabrina, sua única amiga, um pouco melhor, na experiência de ver se as pessoas começavam a gostar dela se não fosse tão malvada. E da terceira temporada em diante seria muito fácil tentar manter isso. Bastava Ladybug continuar chamando a Queen Bee e sendo uma boa influência para ela, como Bustier tanto fala agora que ela viu um lado da Chloe que não conhecia e vê que ela tá tentando mudar, coisa que nunca tinha acontecido. Ai, mas a Chloe já tinha revelado a identidade dela, não pode. Foda, brincadeira, gente, brincadeira, mas isso simplesmente não importa. Só isso simplesmente não importa, porque a Ladybug é extremamente seletiva.
A desculpa pra Chloe não poder mais ser a Queen Bee era porque Hawkmoth podia se aproveitar disso pra manipulá-lo ou conseguir um Miraculous, algo que quase acontece em Miracular. Mas Chloe provou muito bem a qual lado servia, não só sendo a primeira a recusar a acumatização, como negando tudo que a Miracular ou a Mayura prometeram. Sendo que Ryoko nasce com a Ikariouzen e o Hawkmoth sabendo da identidade dela, mas isso nunca foi desculpa para ela não aparecer mais ou evitar ser chamada. A quarta temporada prova bem isso. Ou até o lance da Mini Bunnix, que Ladybug deixou o pai dela contar para todo mundo da identidade secreta dela. Se tem algo que indubitavelmente foi injusto com a Chloe, foi essa história aí. É isso, Queen Bee seria uma heroína temporária tão recorrente quanto Carapace ou Rena Rouge, e a Chloe não viraria uma flor de candura, uma Marinette da vida, gente. Não teria pra que isso, e seria muito coerente, porque ela continuaria sendo uma pessoa rica, mimada, soberba e etc. Só que ela pararia de praticar bullying gratuito com os outros e ficaria mais na dela e tratando melhor um pouco a Sabrina. E ela teria uma relação meio neutra de amizade com o resto das pessoas da turma. Isso já seria redenção suficiente pra ela. Tá, mas vamos ao que interessa. Quais mudanças grandes teríamos na série com a Chloe tendo seu arco de redenção? Bem, a primeira de todas e mais óbvia é que o número de acumatizações da gata diminuiria. Não acabaria com elas, porque heróis secundários como Alia, Nino, Kyoko, Juleika continuam sendo bastante acumatizados, mesmo sendo heróis temporários. Isso não anularia todas as acumatizações delas, só que realmente diminuiria e faria algumas não existirem. A Rainha dos Miraculous, o pilar mais importante para o final da terceira temporada, simplesmente seria impossível de acontecer. Ou seja, sem ter a Chloe no meio, Hawkmoth encontraria Mestre Fu e a Caixa dos Miraculous do mesmo jeito, porque o que deixou Ladybug a Bluble foi Adrioko, não tinha nada com a Chloe. Só que aí não teríamos aquele plano ridículo de dar a caixa para a Rainha dos Miraculous, e assim Monarch surgiria já na quarta temporada, pulando talvez o uso do Miraculous do Pavão Quebrado, porque não seria necessário. Ou sem a Rainha dos Miraculous, não daria tempo de forçarem o Mestre Fu a abdicar do posto de guardião. O Pavão ainda poderia ser consertado porque eles roubam o tablet com a tradução. Então Monarch podia ficar ainda mais forte tendo o Miraculous do Pavão, também deixando o Ladybug continuar apenas com o Miraculous do Dragão e o da Tartaruga com o Mestre que ainda mantinha, tirando os deles mesmo. Olha só, já seria uma mudança mega impactante para a série, o surgimento e nascimento do Monarch uma temporada mais cedo. Se bem que nós nunca veríamos o nascimento das heroínas de Polymouse, Purple Tigress ou até dos 4 esquecidos, Miss Round, Minotaur Hawks, Capricorn e Rooster Bolt, a não ser que Ladybug e Noir recuperassem Miraculous ao longo dos episódios. Uma das mudanças mais óbvias é que a amizade dela com Sabrina melhoraria muito, com Sabrina e ela finalmente sendo amigas de verdade, e essa gatinha, parando de sofrer, nunca mais seria acumatizada, já que todas foram causadas pela Chloe. Só que tem outra coisa muito importante que muda com uma possível redenção da Chloe. Zoe Lee, uma personagem que possivelmente nem existiria. Tudo indica que a Zoe só existe para ser a substituta da Queen Bee e também a meia-irmã boazinha da Chloe. Se a Chloe nunca tivesse deixado de ser a Queen Bee, principalmente considerando que o Monarch teria conseguido o Miraculous da abelha no final da terceira temporada, não teria para que introduzir a Zoe nessa história toda. E se o fizessem, a relação delas seria diferente. Esmagadora podia começar com Chloe odiando Zoe por sempre ser a favorita da mãe e teve o que ela sempre quis, amor dela, dando uma acumatização da própria Chloe, não da Zoe, mas no final desse episódio aprenderia a relevar isso e só não se dar bem com a Zoe, não odiá-la com todas as forças como é. Já cancelando a acumatização dela em Rainha Banana, que não existiria, e talvez até a de Penultime. Tendo mudado um pouco, os colegas da Chloe podiam pedir à professora que ela não jogasse já que não gosta, ou ela até podia tentar ao invés de ser tão pé no saco. De uma forma ou de outra, Vesperia jamais existiria. Pra mim, as acumatizações da Chloe que faltariam nessa nova linha do tempo podiam ser muito bem compensadas com acumatizações da Rainha da Moda, que é muito poderosa e poderia até ter outras acumatizações dando poderes diferentes a ela. E por fim, outra coisa importante da série que mudaria com a redenção da Chloe seria o relacionamento e o namoro de Adrianette. Como o Monarch seria agilizado, o desenrolar de Adrianette também demoraria um pouco menos, e dessa vez sem ter o empecilho da Chloe, já que no fim da quarta temporada ela e Layla fazem uma aliança para dificultar a vida da Marinette em ficar com o Adrian a todo custo. Nesta realidade, Layla estaria sozinha nessa, então seria menos um empecilho para eles, e já que Chloe seria menos arrogante do que é atualmente, podia desencanar de querer um namorado rico e popular como Adrian e tentar jogar seu charme para outro garoto um pouco mais modesto que ele, como Luca Colfane, que ela sempre achou bonitinho. Resumo da ópera, eu tenho certeza que sim, seria melhor pro roteiro da série se Chloe tivesse uma redenção, porque o Monarch chegaria mais cedo, não teria pra que forçar ela como vilão o tempo todo, não teria aquela coisa chata de Zoe versus Chloe, etc. E uma personagem tão prometida e amada por vários fãs finalmente teria um desenrolar digno. Então, sim, seria melhor pra série.
E para esse vídeo é isso, galera. Em uns 9, 10 minutos já criamos uma realidade muito diferente que mal parece Miraculous, porque uma redenção da Chloe realmente seria um fruto impacto na série. Não é à toa que eles largaram a mão disso para não ter mais trabalho em desenvolver a história. Comenta o que vocês acharam, se realmente melhoraria aí outros temas de si, pra gente comentar aqui. Até o próximo vídeo.